Bom dia. Bom dia, gente. Quarta-feira, feriado, 20 de novembro. A gente tem aproveitado, né, esses encontros, esses feriados, para fazer também a prática, para quem está aí disponível e disposto. A gente está indo para os nossos últimos 10 dias desse, desse momento do programa, né? Com mais ênfase no relaxamento, nas posturas, né, assim, que vão convocando esse centro de força e a relação com a respiração, esse tem sido o nosso foco principal. E aí a gente vai entrar a partir de 1º de dezembro, nos 21 dias de yoga, como temos feito. Hoje a gente vai aproveitar que já é um pouco mais tarde, aproveitar que, né, feriado, e a gente vai fazer uma prática assim um pouco mais vigorosa, né? Mas sem se perder. A gente vai procurar resgatar o tempo inteiro essas nossas funções de estruturação do corpo e de contato próximo com a respiração, né? Então a gente não vai se perder da respiração, a gente não vai se perder daquilo que nos sustenta, daquilo que nos ergue, mas a gente vai fazer uma prática assim um pouco mais dinâmica, não muito, um pouco mais dinâmica, mas um pouco mais vigorosa também, com pitadas de yoga moderno, tá? Essa prática mais assim num estilo um pouco mais yoga moderno. E aí a gente vê como nos sentimos no fim, tá bom? Então é uma prática com mais posturas, a respiração conectada com as posturas, os bandhas, mudras, a estrutura interna conectada com as posturas, e aí a gente faz um relaxamento. Então, começamos na postura de meditação, como temos feito. Quem está chegando agora, bom dia. A gente está começando agora na postura de meditação, como temos feito. Fazendo dessa postura o nosso ponto de partida. E sendo um ponto de partida, a gente vai dando a ela a chance de se desenvolver. Não tem nenhuma exigência dela ser pronta agora. Ela é o nosso ponto de partida. É a partir daqui que eu me desenvolvo, então. E ver como é que está a sua energia necessária para manter a coluna ereta. Essa força, essa capacidade do corpo em se manter ereto e descomprimido. Essa capacidade do corpo em elegantemente se opor à gravidade. Não é uma luta contra a gravidade. É quase que ignorar a gravidade. E a coluna se ergue com leveza. A cabeça no topo da coluna.
sem muita força, eu vou ativando isso que vem a partir da região anal, do canal da uretra, da raiz do umbigo, para dentro do corpo, e começando a trançar os primeiros nós. Essa trama que vai sendo costurada em torno do khanda ou do útero. Eu vou tentando fazer com que o meu corpo assimile isso, incorpore, quase como se materializasse de fato essa força interna como uma área do corpo. E se isso vai ficando mais tangível, se isso vai ficando mais palpável, se o corpo vai assimilando isso nesse diálogo silencioso que ele tem com ele mesmo, entre a atenção e as sensações, eu não preciso racionalmente ficar lembrando disso e dando comandos. Eu não preciso ficar usando palavras para o meu corpo constituir essa força interna a partir do Kanda. Ele vai entendendo sozinho, ele faz. Ele vai encontrando seus meios de manter a postura sempre com a maior leveza possível. Talvez se não tem áreas tensas, apertadas, se preciso for, você faz alguns movimentos, esses movimentos podem ser amplos ou sutis, depende da necessidade. Fazemos nosso mantra, inspire, Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti.
Toma uma inspiração mais profunda. Vamos ficando em pé. Em pé, a gente vai começar com os pés um pouco mais afastados e retomando aqueles balanços, o corpo que vai rodando de um lado para o outro, solto, os braços soltos. Uma velocidade ainda não muito alta e vai soltando bem. E aqui a gente vai procurando deixar o corpo todo muito relaxado, com exceção do nosso centro de força, que permanece aí, ativo, envolvido. É a partir dele que a gente gira. É a partir dessa área, no nível do quadril, da região pélvica. É a partir daqui que a gente gira. É a partir daí que começa o movimento de rotação e é a partir daí que começa o retorno, que vai para o outro lado. Então essa área está ativa. É a partir daí que a coluna permanece longa, descomprimida, leve. Então vai procurando assim, de uma forma bem seletiva, manter esse centro de força muito ativo, muito vivo, e o resto do corpo muito relaxado. Aumenta um pouco a velocidade. Vê se pode aumentar ainda um pouco mais. Manter essa qualidade de corpo solto, enquanto mantém esse centro de força ativo. E vai aos poucos deixando o movimento ir parando. Os pés ficam mais próximos, na largura do quadril. Estrutura bem a sua postura, empurra bem os pés contra o chão. Os joelhos não ficam hiperestendidos. O sacro bem encaixado. A coluna se ergue a partir da posição do quadril. Centro de força ativo, vivo. Inclina o tronco à frente, apoia as mãos nos joelhos. Os joelhos não ficam empurrados, né? Então as mãos não estão empurrando os joelhos lá para trás, eles estão suavemente flexionados. E cresce com o topo da cabeça distante do quadril. Vai tentando deixar o tronco paralelo ao chão. E aí você aponta os isquios bem lá para trás. E aponta o topo da cabeça bem lá para frente. As mãos, elas não estão exatamente segurando para o tronco não cair. Elas estão ajudando mais a empurrar um pouco essa parte acima dos joelhos para trás. Você poderia tirar o contato das mãos e não deixar o corpo tombar, porque o tronco está sendo sustentado pelo centro de força que está aí, ativo.
Abdômen envolvido, engajado. Então, tira as mãos dos joelhos e leva as mãos lá para trás. As pontas dos dedos apontam para a parede de trás, assim como os isquios. Então vai deixando a coluna se arredondar, solta os braços lá para baixo, a cabeça. Agora o topo da cabeça na direção do chão. E se você alcança, as mãos tocam o chão. Se você alcança, faz um gancho envolvendo os dedões dos pés e puxa um pouquinho mais. Se não alcança os pés, segura atrás dos joelhos ou das panturrilhas e suavemente puxa um pouquinho mais o topo da cabeça na direção do chão e o abdômen na direção das coxas. E se você flexiona um pouco os cotovelos, deixa os cotovelos apontarem para fora. Distancia um pouco os ombros das orelhas, né? Então puxa um pouquinho os ombros para cima, encaixa bem as escápulas, traciona bem sua coluna. As mãos continuam nessa mesma posição. Mantém essa mesma inclinação que você alcançou do quadril. E a gente vai tentando deixar a coluna reta outra vez. Então, ou segurando nos dedões dos pés, ou segurando atrás das pernas, vai tentando estender a sua coluna, como quem olha lá para frente. Como quem abre um pouco o peito. Desfaz com a coluna arredondada e os joelhos um pouco flexionados. Você volta com a maior leveza possível. Os pés ficam afastados, bem separados. O pé direito, os dedos apontam para a parede ao seu lado, né? Apontam lá para fora. Sobe os braços na altura dos ombros, encaixa bem o quadril. E a gente vai fazer um movimento como se levasse o quadril para o lado esquerdo e vai inclinando o tronco lateralmente, tentando manter a coluna reta nesse primeiro momento, então sem fazer um C com a coluna, mas como se pudesse assim jogar o quadril para a esquerda e ir inclinando o tronco até a mão esquerda apontar lá para o teto e a mão direita vai segurar ou no joelho, ou na canela, ou no pé, ou no chão. Vê onde você alcança. Engaja o seu centro de força. Você nem precisaria necessariamente dessa mão que apoia embaixo. Poderia soltá-la, né? Então apoia com a máxima leveza.
e distancia o topo da cabeça do quadril, leva o quadril longe da cabeça, a cabeça longe do quadril, como se alguém te puxasse também pela mão esquerda lá para o teto. Então, como se te puxassem de volta pela mão esquerda, retorna. Aponta o pé direito para frente, desce um pouco os braços. Mantenha essa posição das pernas. Aponta o pé esquerdo agora para fora. Os dedos bem na direção da parede ao seu lado. Braços na altura dos ombros. Palmas das mãos começam para baixo. O quadril começa bem encaixado. E aí você começa deslocando em seguida o quadril para o lado direito um pouco. Isso já vai levando sua mão esquerda lá para longe. Né? Então o quadril vai para o lado direito, a mão esquerda vai lá longe na direção da parede. A partir daqui você vai descendo o tronco, sobe com o braço direito lá para o teto, mantém o peito aberto. Evita fazer uma curvatura, um C com a coluna. Vê aonde você alcança com sua mão esquerda. Segura com uma certa leveza. Você poderia até tirar o contato da mão sem cair. E distancia o topo da cabeça do quadril e faz como se alguém te puxasse lá pro teto pela mão direita. Centro de força ativo, peito aberto. Não deixe a sua respiração se perder. E como se alguém te puxasse pela mão direita lá para cima, volta. Aponta o pé esquerdo para frente, volta os braços, mantém a posição das pernas. Agora, vira o pé direito outra vez, lá para o lado direito. E você vira também o pé esquerdo na mesma direção. O calcanhar sai do chão e vai flexionando a perna direita, como quem quer ir afundando o quadril. Vê qual é essa distância, talvez tenha que ir com o pé da frente um pouco para frente, o pé de trás um pouco para trás, vai afundando bem o quadril. Não deixa acentuar muito o arco lombar, então traz os isquios para o chão, engaja bem o abdômen para proteger a curvatura da lombar. E leva os dois braços estendidos lá para cima. Então você quer levar os isquios para o chão e as pontas dos dedos lá para o teto. E vai estendendo bem a perna de trás, descendo cada vez um pouquinho mais o quadril. Volta os braços, vai aos poucos estendendo a perna da frente. Volta a virar os pés
para frente, um pequeno instante. Não perde sua respiração de vista, não perde o centro de força. A gente vai tentando fazer as posturas com a maior leveza possível. Pé esquerdo aponta lá para a esquerda. Pé direito vai virando e aponta também para o lado esquerdo. O calcanhar sai do chão, vai descendo o quadril, flexionando o joelho da frente. A perna de trás bem estendida, como se alguém te puxasse pelo calcanhar lá para trás. E leva os braços lá para cima. Respiração nasal. Desce bem os isquios, firma o abdômen, não deixa acentuar esse arco lombar. Os braços bem estendidos lá para cima. Como se isso ajudasse a dar leveza para a postura. Volta os braços, estende uma perna da frente. Volta a apontar os dedos para frente, o tronco para frente, mantenha a posição das pernas. Aponta o pé direito lá para o lado direito. O pé esquerdo agora fica numa espécie de diagonal. Ele não fica nem para frente, mas também não vira lá para a direita. Ele fica numa diagonal para a direita. As duas pernas estendidas agora. Se precisar, você pode aproximar um pouquinho mais as pernas, não precisa ficar tão afastadas, tá? E aí, com as duas pernas estendidas, vai levando o quadril para trás, inclinando o tronco à frente com a coluna reta e vai, então, fazendo como se você fosse segurar lá no tornozelo direito com as duas mãos e vai em algum momento arredondando um pouco mais a coluna, como quem quer levar a testa no joelho direito. Se for melhor, apoie as mãos no chão. Distancia o topo da cabeça do quadril. Cresce com a coluna. O centro de força sustenta a postura. Não deixa ter essa sensação de que o corpo desmorona. Corpo bem estruturado. A respiração próxima. Pode flexionar um pouquinho o joelho da frente e vai voltando. Vira os pés para frente e vai virando então o pé esquerdo lá para o lado esquerdo. O pé direito fica meio nessa diagonal. Leva o quadril bem para trás, primeiro com a coluna reta, antes de criar essa flexão, essa curvatura. Primeiro é só o quadril. Quadril lá para trás e o topo da cabeça lá para frente.
E quando chegar no limite disso, você vai deixando a coluna se arredondar um pouco, vai aproximando as mãos do chão ou do pé esquerdo e deixando a coluna se arredondar um pouco lá para trás, tentando trazer a testa mais próxima do joelho. Empurra bem os pés contra o chão. Procura ter essa sensação de que você poderia tirar o apoio das mãos, que o corpo não cai. As pernas ativas, o abdômen ativo, o tronco leve, os braços leves. Flexionando um pouco o joelho da frente e volta. Aponta os pés para frente, reaproxima os pés. Procura essa postura de base, essa postura em pé. Os pés próximos, mas não unidos. Bem firmes no chão, os joelhos não ficam empurrados lá para trás, o quadril bem encaixado. De novo, busca aquela sensação de que o corpo inteiro pode relaxar se você sustenta esse centro de força ativo. Como se o corpo se pendurasse nessa atividade. Essa atividade que vem do centro de força e percorre a coluna. Olha um ponto fixo à sua frente. Desloca o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo, até poder tirar o pé direito do chão. Vira o joelho lá para fora, para o lado direito, a pontinha do pé apoiada no chão, o calcanhar ao lado do tornozelo. A gente vai construindo essa postura por partes e você vê até onde vai. Talvez precise ficar aqui. Encaixa bem a postura aqui. Empurra bem o pé esquerdo contra o chão. Alinha o quadril, não deixa o quadril tombar lá para a direita, a coluna alinhada, reta. Se puder, tira o contato do pé. Apoie então a planta do pé ao lado do tornozelo, sem tocar a pontinha do pé no chão. Se possível, sobe e apoia a planta do pé na raiz da coxa. Pode unir a palma das mãos à frente do peito e usa esse apoio. Uma mão empurra a outra. Isso ajuda a manter o centro. E se puder, leva as mãos lá para o teto. E empurra bem o pé esquerdo contra o chão. Empurrar o pé esquerdo contra o chão ajuda a levar as mãos para o teto. Volta os braços. E de forma controlada, volta o apoio do pé direito no chão. Procura perceber as reações do corpo por um instante antes de fazer para o outro lado.
Pode manter os olhos fechados. Os olhos abertos, olha um ponto fixo. Transfere o peso do corpo para o apoio do pé direito. Não deixa o quadril tombar lá para a direita, mantenha esse alinhamento e firma bem a perna direita. Pontinha do pé esquerdo no chão, calcanhar ao lado do tornozelo. Se possível, tira a ponta do pé, apoia a planta do pé ao lado do tornozelo. Aqui você já pode unir a palma das mãos à frente do peito, se for ficar aqui, ou pode trazer o pé na raiz da coxa. E aí você não deixa o pé empurrar o quadril lá para fora. O pé empurra a coxa empurra o pé. Então mantenha o quadril bem alinhado e une então a palma das mãos à frente do peito. Usa também esse apoio, uma mão empurra a outra, assim como o pé empurra a coxa empurra o pé. E leva as mãos lá para cima. E o pé empurra o chão e isso ajuda a subir com as mãos lá para o teto. Volta os braços. E, de forma controlada, volta o apoio do pé esquerdo no chão. Então separa um pouco mais os pés, não muito. Vira os pés um pouco para fora, na diagonal. E daqui vai flexionando os joelhos. A gente vai passando a ficar de cócoras. Vê se dá. Né? Então, encontra que posição é essa. Vê se dá para manter a postura de cócoras com as plantas dos pés apoiadas no chão. Se der, une de novo as palmas das mãos e os cotovelos empurram os joelhos, eles se encaixam por dentro dos joelhos e empurram os joelhos para fora. E desce com os isquios para o chão, topo da cabeça lá para o teto. Solta a posição dos braços, daqui nos sentamos. Se senta em Badrasana, unindo as plantas dos pés. Os joelhos separados caem para os lados. Busca ativar esse centro de força que ajuda a manter a coluna ereta. E vai fazendo movimentos de pêndulo com o tronco, com a coluna
reta como um bastão, de um lado para o outro, sem deixar fazer curvaturas com a coluna. E vê se vai soltando um pouco mais essas articulações das coxas com o quadril à medida que vai fazendo esses movimentos, tentando ao mesmo tempo descer um pouco mais com os joelhos na direção do chão. E para no meio. Arredonda bem a coluna lá para trás e vem trazendo o topo da cabeça na direção dos pés, com a coluna bem redonda. Esse centro de força ativo, empurrando essa área entre os rins lá para trás e para cima. E volta. Estende as pernas bem afastadas. E de novo, arredonda bem a coluna lá para trás, como quem vai querendo trazer o topo da cabeça na direção do chão. Mas mantém essa força interna que empurra a área entre os rins, lá para trás e para cima. E volta. Coluna ereta, mantenha as pernas nessa posição. Os braços estendidos na linha das pernas. Então as pernas fazem um V, os braços fazem também um V. As mãos na altura dos ombros. E então, vai fazendo círculos com o seu tronco a partir do quadril, né? Coluna reta, e você vai fazendo esses movimentos circulares. Procura manter as pernas bem firmes no chão, os isquios no chão, e vai sentindo o apoio dos isquios à medida que você vai fazendo esses movimentos circulares e vai tentando fazê-los da forma mais fluida que você puder. Da forma mais ampla e mais fluida que puder. Inverte o sentido. E para no meio. Como se as mãos empurrassem o ar para baixo, cresce. Topo da cabeça lá para o teto.
Vem aproximando os pés e as mãos. A mão direita apoia no lado de fora do joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, lá atrás, na direção da coluna. Vira o ombro esquerdo bem para trás. Volta. Aponta as mãos lá para frente e troca. A mão esquerda, a parte de fora do joelho direito, a mão direita lá atrás. E a gente vai fazer esses movimentos no ritmo da respiração. Então, inspirando, você volta, aponta as mãos para os pés. Expirando, torce. Inspirando, volta. Expirando, torce. E assim você segue no seu ritmo. Ao mesmo tempo que vai torcendo, vai também crescendo com a coluna. Não deixa a coluna se afundar. Vê se a cada vez pode torcer um pouquinho mais. Quando voltar ao meio da próxima vez, você para e vai inclinando o tronco lá para frente em Paschimottanasana, a pinça. Procura essa sensação de que espreguiça toda a parte de trás do corpo. Coloca na pinça um pouco dessa intenção do gato quando você arredonda as costas lá para trás, para cima. E volta. Postura de meditação. Esse diálogo silencioso. Deixa o corpo orientar a construção da postura. Desliga os comandos racionais, desliga as palavras.
E daqui nos deitamos de costas. Quando deitar, abraça os joelhos. Faz alguns balancinhos, se tiver vontade, para um lado e para o outro. Volta. Apoie os pés no chão. Relaxa bem o quadril, relaxa bem a lombar. E se for confortável para você, estende as pernas. Shavasana. Vai procurando se envolver com as sensações despertadas internamente. Mantenha sua mente o mais atenta possível nas sensações do corpo, estabelecendo esse circuito, essa circulação, onde você envia um fluxo de atenção e recebe um fluxo de sensação.
O corpo está o tempo inteiro enviando informações sensoriais. E quando isso se encontra com o fluxo de atenção, vai se transformando em percepção. Essa percepção vai sendo usada para encontrar as tensões e desfazer. Se precisar de movimentos amplos ou movimentos discretos, você usa. Identificando, reconhecendo tensões e desfazendo. Máxima atenção, máxima percepção, máximo relaxamento. De tão relaxado, o corpo vai ficando pesado. E de tão pesado, fica leve. Deixa essa leveza conectar também com uma respiração leve, fácil e sutil. Essa leveza também se encontra com essa luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. A leveza da luz no espaço interno da cabeça. Com essa leveza, vamos virando um pouco de lado, nos sentando. Postura de meditação por mais alguns instantes.
um centro de força muito ativo, vivo, se propagando de forma ascendente pelo eixo da coluna vertebral. O centro de força sustenta a coluna. O corpo inteiro relaxa em volta da coluna. A coluna leve flutua dentro do corpo. Corpo em volta da coluna, pesado, se assenta firmemente no chão. A respiração é leve e sutil, percebida suavemente pela passagem do ar nas narinas, a percepção da luminosidade pelas pálpebras fechadas e a leveza da sensação da luz no espaço dentro da cabeça. Direciona com muita suavidade a sua respiração para o topo das narinas na região olfativa, sem nenhum atrito. Toma algumas respirações um pouco mais profundas. Vai deixando essa respiração se espalhar pelo corpo por dentro, como se ela começasse pelos seus próprios movimentos a criar um espreguiçamento. Retoma movimentos, até poder ir aos poucos abrindo os olhos. Concluindo então a nossa prática. Uma prática que começa um pouco mais vigorosa. Ver como você se sente. Eventualmente, essas posturas um pouco mais intensas podem trazer uma sensação de leveza no fim, né? Por mais que não seja exatamente fácil fazer as posturas, por mais que talvez não seja assim exatamente agradável ou confortável sustentá-las por um tempo, talvez a sensação depois seja, né, de leveza. Então, vê como se sente. Obrigado pela presença, pela companhia. Não teremos nossa prática noturna, tá bom? Nos vemos amanhã. Beijos. Obrigado, gente. Até amanhã.